Olá, está no ar o Frente a Frente e hoje a gente vai conhecer quem está à frente da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas, entidade que vai completar 90 anos em janeiro de 2026, mas que já começou as comemorações. A gente está falando de Valéria Reis. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje conosco. É um prazer tê-la aqui, Valéria. Eu que agradeço muito, Raquel. Assim, já estou me sentindo em casa, viu? Mas é para ficar mesmo, aqui é para a gente quer deixar à vontade, que a gente tem muita coisa para falar e vamos conversar muito sobre o seu trabalho à frente da ACI. Primeiramente, eu sempre faço esse convite para que a pessoa se apresente. Eu quero saber quem que é Valéria Reis. Bom, Raquel, eu mudei para Sete Lagoas há 30 e poucos anos atrás. Meu marido teve uma oportunidade de abrir um negócio aqui e nós éramos recém-casados, viemos com a cara e a coragem. Não conhecíamos ninguém, nem nada aqui em Sete Lagoas. E vocês eram de onde? Em Belo Horizonte. De Belo Horizonte. E a cidade, graças a Deus, nos abraçou de uma maneira assim que eu hoje me considero totalmente sete-lagoana. Gosto demais da cidade, me identifico, né, com o jeito da cidade ser e com as pessoas principalmente. Aqui tive meus filhos, construí minha família, construí, né, todo o meu histórico profissional principalmente. Então, eu me considero hoje sete-lagoana, mas eu vim de Belo Horizonte, sou psicóloga de formação. E desde quando eu estudava psicologia, eu optei por fazer psicologia empresarial. Então, atuei muitos anos na área da psicologia empresarial, em grandes empresas, trabalhei aqui na Cedro Cachoeira. Depois eu fiz pós-graduação em gestão empresarial e mestrado em administração. Tive uma empresa na área de recursos humanos, que até hoje ela existe. Eu era sócia da Anacélia, da Âncora Recursos Humanos. E depois de algum tempo, em 2010, eu resolvi assumir, junto com meu marido, a nossa empresa, que na época era Esquimó Refrigeração, que é ainda na Antônio Olinto, mas ela não é mais nossa empresa. Nós abrimos uma empresa em Belo Horizonte, que é também Esquimó, mas ela só mexe com ar-condicionado. Hoje a nossa empresa, a sede é em Belo Horizonte, né? Porque nos contratos maiores nossos, porque a gente só mexe com climatização empresarial. Nossos maiores contratos estão em Belo Horizonte e em outros estados brasileiros. Mas eu não consegui, não quero sair aqui de Sete Lagoas, porque eu gosto muito, acho uma cidade ótima de se viver, né? De conviver com as pessoas, e é isso. É difícil sair daqui mesmo, né? Não é? Também tive uma dificuldade tremenda. A gente sai, estuda e volta. Exato. Não tem como, né? A Verdade. cidade faz aquela acolhida. Faz, e assim, eu falo que a gente dá para fazer várias coisas no dia, com espaço que você tenha perto, né? Sabe? Então, ainda mais nós que somos mulheres, que temos casa, que temos filhos. Então, assim, dá para você, né, fazer muitas coisas no seu dia. O seu dia rende muito. Eu hoje vou no máximo 2 vezes a Belo Horizonte, né? Porque também, graças a Deus, hoje o telefone celular, né, a internet facilita bastante a gestão nas empresas. E é isso. Valéria, você falou então, né, Sete Lagoana de coração e assumiu de fato, né? Porque e aí está hoje à frente de uma das grandes entidades daqui de Sete Lagoas, representativas, né, de uma classe importante, né? A gente sabe o quanto o setor de negócios mexe com Sete Lagoas, assim, o quanto isso é pujante, o quanto isso representa na vida das pessoas. E aí eu quero que você me conta como é que foi essa sua entrada para a CI, na verdade, como você conheceu, né, a CI, esse seu contato com a CI, e daí ser presidente, né, ser eleita por aclamação. Verdade. Na verdade, eu falo que eu estou vivendo um sonho, sabe? Que eu falei outro dia que eu nunca imaginava estar vivenciando tantas coisas importantes a partir do momento que eles me escolheram, né? Que eu fico extremamente grata por isso, para ser a presidente da Associação Comercial. Eu vim de uma família que sempre teve o associativismo muito presente na minha casa. Meu pai era militar e, como nós mudávamos muito de cidade, ele sempre queria interagir mais com a comunidade. Ele e minha mãe. Então, a gente sempre participou de Rotary, de Lions, ele participava de maçonaria e tudo mais. Então, já fui
desde pequena, introduzida nesse campo mesmo do associativismo, das pessoas, né, querendo se juntar para fazer algo, para desenvolver algum projeto, essas coisas assim. E quando eu vim para Sete Lagoas, também um caso interessante, eu trabalhei muitos anos na CEL, depois montei a âncora na área de recursos humanos. Nós tínhamos um grupo, eu também fundei um grupo aqui que chamava Grupo Seta. O Grupo Seta foi o primeiro grupo de recursos humanos de Sete Lagoas. E também tenho muito orgulho de ter sido, né, uma das fundadoras. Depois criamos um outro grupo que se chama Grupo Criar, que até hoje existe, né? Mas que hoje não participo mais porque eu me enveredei realmente só na área de gestão e não mais na área de gestão de recursos humanos. Então, isso na minha vida foi muito presente. E quando eu assumi a empresa, a climatização, mais ou menos em 2010, eu comecei a querer participar mais ativamente, né, principalmente da CI. Comecei timidamente, tá? Porque também não era um espaço onde a área de serviço não tinha muito... nós não tínhamos muita representatividade na CI, como hoje tem. Sim. Então, aí, a partir de 2010, 2012, mais ou menos, comecei a participar e depois me convidaram para ser diretora. E aí foi acontecendo as coisas, né? Fui uma das fundadoras do Grupo Helenas, lá da CI. Depois a gente fala um pouquinho sobre ele, né? E fui presidente também do Grupo Helenas. E, na verdade, o que me alçou mesmo para as pessoas me conhecerem, né? Foi o Grupo Helenas, que sem dúvida alguma me deu essa oportunidade de, né, fomentar projetos, de conhecer as pessoas, de poder realmente contribuir de maneira assim, mais consistente para o associativismo. Ou seja, o que o seu pai ensinou, né, de interagir, de entrar para dentro da sociedade, de conhecer pessoas e fazer contatos, te levou a esse lugar hoje, né, Sim, Valéria? com certeza. Eu tenho muitas características. Antigamente eu achava que eu parecia muito com a minha mãe, sabe? Hoje em dia eu tenho certeza que eu parecia muito com meu pai, porque ele tinha essa capacidade mesmo de interagir com as pessoas de uma maneira assim muito natural, natural, entendeu? Autêntica. Qualquer cidade, ele no instantinho todo mundo conhecia quem que era o Coronel Torres e tal, e gostava mesmo de estar com as pessoas, entendeu? E fazia também muito pela comunidade onde eles estavam. Eu lembro muito bem quando eu era pequenininha, a gente, meu pai e minha mãe faziam, por exemplo, festa junina para arrecadar dinheiro, para comprar material escolar para os filhos dos soldados, por exemplo. Era uma coisa comum que acontecia em várias situações, eu me lembro de festas, para fazer algo pela comunidade ou pela sociedade. E aí você assumiu, né, esse cargo tão importante, é a segunda mulher, né, na história da CI, que fez 89 anos esse ano, está correndo aí para os 90, já as comemorações já começaram. E como é um peso isso, assim, é uma responsabilidade maior? Eu posso falar isso, né? A gente pode discutir isso, porque eu também sou mulher e a gente sabe o que é assumir um posto e diante de todos os desafios, né, do mundo, vamos dizer assim. Para você, como é que foi essa questão, né? E como que você vem desenvolvendo isso na CI e fora também, na sua empresa, enfim, com seus pares aí, tanto da CI quanto de fora da CI? Bom, eu acho que... Primeiro, eu sempre acreditei em mim. Eu acho que isso também vem da minha família, né? A minha família é uma família que, para você ter uma ideia, se minha mãe tivesse viva, ela teria 92 anos, ela já tinha curso superior e pós-graduação, né? Desde muito cedo dirigia, tinha uma autonomia. Então, isso na minha casa era uma coisa comum, a mulher ter uma autonomia, ter querer ter futuro, né? Querer ter uma vida própria. Sim. Isso já era uma coisa... Exemplo, né, Valéria? Isso já era um exemplo, né? Eu não tive que ter uma descoberta com relação a isso. Já era uma coisa que era estabelecida. Você vai estudar mesmo, você vai ter uma carreira, entendeu? Isso era uma coisa muito assim, para nós, principalmente para mim, para minha irmã, era uma coisa muito assim, factível, que ia acontecer, né? E que a gente sempre também nos dedicamos a acontecer também. Sim. Bom, então, quando na verdade, eu não acreditei na hora que eles quando o meu nome foi aclamado. Você não tinha essa pretensão? Não tinha mesmo. Não sabia. Foi numa reunião,
né? Foi uma reunião, como sempre acontece. Você era diretora? Eu era diretora, Uhum. tá? E eu estava passando uma situação até muito delicada. Meu marido, na época, estava doente. Estava, graças a Deus, no final do tratamento. Mas, sabe quando você não imagina que aquilo ali pudesse estar acontecendo? E foi uma surpresa muito grande para mim. Mas eu acho que foi em função de um trabalho, Sim. entendeu? De um reconhecimento daquilo que eu criei, que a gente... Né, Plantou lá atrás, né? Plantei, entendeu? Sim. Então, assim... É tranquilo? Não, mas eu me sinto preparada e reconhecida por isso, entendeu? Eu tenho certeza que eu fiz por onde, entendeu, Sim. Raquel? Então, isso é tão, assim, gratificante para mim, sabe? Sim. E eu também tenho outra coisa, eu sou super exigente comigo mesma, então eu faço o possível e o impossível para dar conta daquilo que eu estabeleço. Entendeu? Você não dá muito espaço para que te cobre, não, né? Você já passa na frente. Eu sou bem exigente comigo. Sabe, o pessoal da CI até brinca que na hora que eu volto de algum congresso, alguma coisa, eu venho cheio de ideias, não sei o quê. Lá vem ela implementar aqui. Implementar. Porque eu acho que se me deram essa responsabilidade, se me deram essa confiança, eu tenho que fazer algo. Né, que realmente tenha valido a pena me dar essa confiança. Você acha que é uma missão que você tem? Sim, hoje eu sinto que sim, entendeu? Eu vejo... E outra coisa, quanto mais o tempo vai passando, mais as pessoas vão me procurando, às vezes, para abrir portas, para facilitar alguma coisa. E eu vejo como que, de repente, de um simples telefonema, como que você pode abrir portas para as pessoas, não é? Como que você pode facilitar o acesso de uma empresa a fazer vendas para outra empresa, entendeu? Então, isso é gratificante. Entendeu? Sem você estar, de repente, querendo tirar vantagem daquilo, mas eu acho que... principalmente no empresariado, se nós tivéssemos mais essa característica de nos ajudar, nos apoiar, né? Não nos vendo, às vezes, com tanta resistência ou como se fôssemos mais concorrentes, com certeza a gente estaria muito maiores, muito mais maiores mesmo. A CI mudou muito, né? De uns anos para cá, como eu te disse, eu trabalhei um tempo lá e a gente viu já tinha uma visão, né? Mas às vezes a coisa ainda estava engatinhando, eu acho que ela deu esse boom. Mas essa questão do associativismo, né? Que você acabou de falar aí, que é o associativismo empresarial, e pelo que você está me dizendo, ainda precisa crescer muito. Não há um consenso de que ele exista aqui na cidade, então. Exatamente. Eu acho que a gente tem que cada vez mais divulgar, implementar e realmente fazer com que as pessoas... Eu falo o seguinte, que a ACI ela tem que ser um grande guarda-chuva para o empresariado. Nós somos, muitas vezes, atacados e muitas vezes questionados por várias frentes, entendeu? E nós temos que ter realmente um discurso mais afinado, nós temos que ter um posicionamento. Né? A gente tem que acreditar que nosso trabalho é um trabalho extremamente importante, porque não existe cidade próspera se não tiver empresas prósperas. Sim, sem dúvida. Não é verdade? Então, você pode qualquer BIP aí, de todas as cidades do Brasil, você pode saber que por trás ali daquela grande cidade existem grandes empresas que fomentam um trabalho digno, que fomentam, né, às vezes, uma cadeia de investimentos importantes para aquela cidade. Então, a gente tem que se apoderar dessa nossa responsabilidade como empresários. E eu acho que a ACI e outras entidades também que representam o empresariado têm essa função de valorizar cada vez mais e o empresário se sentir acolhido nessas entidades. Esse foi um dos trabalhos que você se propôs a fazer quando você assumiu? Quer dizer, imagino que deve ter sido muito no susto, mas com certeza você já tinha isso na sua cabeça, né? Tinha planos na sua cabeça, considerando também a sua experiência, o que precisa ser feito para poder melhorar. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, não é de um dia para o outro. Não. Mas como é que foi isso e como é que está sendo agora? Olha, quando na verdade, eu fui eleita em dezembro de 2023. Foi numa reunião de diretoria em 2023. Eu assumi em março de 24. Então, nesse período, eu tive tempo, né, para elaborar um planejamento estratégico.
de formatar uma diretoria que eu achava interessante, entendeu? Abrir outras diretorias para a gente conseguir implementar esse planejamento estratégico. Conversei com os ex-presidentes também, que eu acho super importante a gente ter esse aporte, esse suporte dos ex-presidentes, né? A gente tem uma equipe também lá na SCI muito, muito comprometida. Então, eu me cerquei de várias informações, entendeu? Não foi só um projeto. Não considero que a minha gestão seja um projeto da minha cabeça. É um projeto coletivo, é um projeto de uma equipe. Entendeu? Que a gente tem que perceber também os anseios do que o empresariado, né? Do que o associado que está vindo ou que está lá dentro, o que eles estão precisando. Entendeu? Então, a partir disso que nós fizemos nosso planejamento estratégico, e uma das estratégias mesmo é, primeiro, que o associado tenha esse guarda-chuva, que ele se sinta que ele está ali, que ele pode contar com uma entidade, né, em diversas situações do seu negócio. Segundo, fazer com que a CI tenha realmente a legitimidade e a grandeza que ela se propõe, entendeu? Então, isso é colhendo todas, não só a indústria, o comércio, o serviço, entendeu? De uma maneira ampla, tá? E que as pessoas sintam que elas pertencem àquele movimento, ao nosso movimento. E você tem conseguido atingir esses objetivos? Olha, como é que está essa análise? Tá, eu considero que sim. Nós estamos, em média, de 25 a 35 novos associados por mês. Então, é um número muito significativo, tá? De todos os portos, tá, gente? Tanto na indústria, do comércio, do serviço. Então, isso para mim, é um indicador, né? Da confiança que nós estamos passando, do trabalho que nós estamos desenvolvendo. É importante também salientar que cada vez mais nossos projetos, nossas ações lá dentro da CI estão sendo... as pessoas participam, tá certo? Estão comprando a ideia. Isso. Tem evento lá que tem 100 pessoas, 120 pessoas no auditório, entendeu? Querendo o quê? Fomentar negócios e relacionar. Network é fundamental para qualquer empresário, para qualquer empreendedor. Ele tem que ter esse network, ele tem que se fazer conhecido, né? Para que o negócio dele possa prosperar com maior velocidade ou com maior credibilidade, né? Então, a gente está... os números nos indicam que nós estamos no caminho certo. O momento econômico, ele não é tão favorável, tá certo? Por isso mesmo que o empresário tem que se capacitar mais, ele tem que perceber as oportunidades e ele tem que tratar das eficiências dele, porque se ele também não encarar as deficiências dele, não adianta. Pode ter todo o suporte do mundo que não vai adiantar nada. Verdade. Valéria, a gente vai rapidamente para o intervalo e a gente vai voltar falando então um pouco mais sobre o trabalho da SCI, o que a SCI tem feito em Sete Lagoas, né? A potência que é a SCI para a cidade. E a gente volta daqui a pouquinho. Você espera a gente que a gente já está voltando. Frente a frente de hoje é com a presidente da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas, Valéria Reis. A gente está falando um pouco sobre o trabalho da Valéria, também os projetos, o que precisa ser feito para capacitar cada vez mais o empresariado de Sete Lagoas. Valéria, a gente no primeiro bloco falou um pouco sobre você, né? Sobre sua vida, seus projetos. E aí você estava falando aqui sobre o que precisa mudar. A mentalidade, na verdade, eu imagino. Sim. Que precisa mudar em Sete Lagoas. O que você elegeria, primeiramente, que a gente precisa atacar? E eu falo atacar mesmo, porque tem que melhorar. O que você acha que precisa ser feito nesse primeiro momento? Nossa, de difícil, pronto. Né? Mas vamos lá. O que é urgente? Eu acho que nós temos que nos conscientizar, nós empresários e também o poder público, da mudança de comportamento, de aspirações da nossa mão de obra. Qualquer lugar que você vá, que você chegue, que você converse, você sente as necessidades são as mesmas. Eu preciso de gente qualificada, eu preciso de mão de obra, eu preciso de gente para trabalhar e a gente não está encontrando, ou então as pessoas ficam pouquíssimo tempo. A gente tem que entender, primeiro, como é que esse mundo novo. Quais são as aspirações dessa geração?
tá certo? E o que é possível realmente fazer mudanças. Não é fácil, gente, porque nós estamos falando de muita... É um gap, né? É uma mudança tão significativa, profunda, né? Da maneira como a gente pensa, da maneira como a gente se comporta, o que é relevante para essa geração, e tentar conciliar, tá? Eu tenho pesquisado em alguns países, então o que está acontecendo também em alguns países que dão até esses nossos benefícios que nós temos aqui no nosso país, que é Bolsa Família e Bolsa não sei o quê, etc. Vários países estão fazendo o seguinte, estão incorporando esses benefícios e a pessoa trabalhar, ela não perde. Entendeu? Entendi. Desde que ela consiga, por exemplo, ela ganhe um salário mínimo, mais a Bolsa da Família, Bolsa não sei o quê, mas se ela chegar até um determinado patamar, ela vai crescer na empresa só depois que ela perde, teoricamente, os benefícios. Mas ela já está tão acostumada, às vezes, com o padrão que ela conseguiu e pelo próprio esforço, que ela volta a acreditar que o trabalho dela vale a pena, que a dedicação dela vale a pena, que é muito melhor ela ter o dinheiro dela pelo próprio esforço do que ficar ganhando. Então, gente, isso é uma mudança muito, muito, muito grande, tá certo? Porque fala-se muito que a grande dificuldade hoje de nossa mão de obra é em função dos vários benefícios que porque são muitos benefícios, acaba que dá quase que um salário. Exato. E muitas pessoas preferem, né? Exatamente. Então, nós temos que encarar isso. Tá? O que é viável, o que é possível fazer, tá certo? E vamos realmente sentar, conversar. Eu acho que existe uma necessidade do empresariado sentar e conversar, o poder público, por exemplo, porque às vezes nós estamos muito longe do federal, mas eu tenho certeza que se o nosso prefeito, a Câmara de Vereadores, vão fazer um estudo, quem sabe a gente pode fazer projetar um novo projeto em função disso. Né? O que esses jovens estão... O que eles querem para o futuro deles, entendeu? Eles pretendem, né? Quais pretendem? São as aspirações? As aspirações. Então, é fazer uma análise. Isso não é uma coisa fácil, não é de um dia para o outro, mas é urgente. O negócio é que a gente convive com uma realidade que é muito rápida, que é a realidade da internet. Sim. E eu estava vendo essa semana sobre a evolução, né, do iPhone, agora iPhone 17 e o AirPod. O que ele já vai fazer, ele já vai traduzir para o inglês automaticamente. Então, assim, isso impacta diretamente as escolas, os cursos de inglês. Sim. Quer dizer, é uma realidade que se transforma o tempo todo. Precisa estar muito atento a tudo isso e adaptar, né, Valéria? Não dá para transformar totalmente, porque demanda também recursos, mas precisa analisar o cenário. Exatamente, porque antes as mudanças eram de décadas, né? Hoje não. Em 5 anos, as coisas mudam de uma maneira tão drástica, né? Que você fala assim, como que eu faço com relação a isso, né? Como qual é o meu procedimento com relação a tal... A gente não sabe. O que também vai dar, igual você falou. Como é que vão fazer esses cursos de inglês? Sim. Né? Professoras aí... Sim. Quer dizer, é um mundo muito diferente. É, né? Verdade. Vai impactando de uma forma muito acelerada. E Sim. a CI, algumas coisas a gente consegue acompanhar, assim, o que ela tem proporcionado, o que ela tem proposto, né? Como você disse, assim, as palestras que são realizadas lá, tem muito nesse sentido, né? De tentar trazer para a realidade, discutir essas possibilidades com o empresariado local. E, principalmente, as pessoas entenderem que quanto mais elas tiverem redes colaborativas, como a CI, como o Grupo Helenas, como o CDL, como o CDL Mulher, maiores chances elas terão de sobrevivência. Tá certo? Porque uma sardinha sozinha é uma coisa, uma sardinha, né, um tanto de sardinha é outra coisa, né? Você acha que é nesse sentido do network mesmo? Do network. O necessário para poder sobreviver a essas você se fazer conhecido, você saber o que o outro está fazendo para você. Peraí, será que eu não posso adaptar na minha empresa? Né? Por que o outro não está tendo tanta rotatividade de pessoas e eu estou? O que eu estou fazendo que não está dando certo? Qual que é a linguagem que o outro está utilizando que eu possa utilizar também? Não é? Quais os caminhos que ele está tendo para se profissionalizar e eu não estou conseguindo isso? Não é competir, mas o quê? Você
admirar o que o outro está fazendo e você conseguir realmente introduzir no seu processo, né? Não é porque eu estou numa área X ou estou na área Y que eu posso, só porque são áreas diferentes, é que eu não tenho muito a aprender. Tenho sim. Tenho sim, porque se você for numa indústria, né, que não é o meu caso, mas tem vários processos numa indústria que eu, através dos meus clientes, eu consegui colocar na minha empresa, que eu vi que era muito mais interessante. E eu sou da área de serviços. Né? Adaptou ali para sua realidade. Exatamente, eu adaptei para a minha realidade. Então, as pessoas elas têm que entender, elas têm que estar abertas a essas interações. Não é só para você me conhecer, né? E você provavelmente querer fazer negócio comigo, mas para eu principalmente aprender com você. E de repente diversificar ali também um produto, isso, né, Valéria? Isso, porque também as pessoas têm muita dificuldade de entender, às vezes, que o negócio dela não tem condição de... Ela pode investir milhões, mas o negócio dela não vai para frente, gente. Porque não existe mais possibilidade. Ninguém vai consumir aquilo. Entendeu? Igual você falou, eu vou me aventurar, às vezes, a me profissionalizar na área de falar inglês? Será que vai ter espaço? Você começa a se questionar, né? Será que vai ter espaço? Será que isso é viável no médio prazo, por exemplo? Sim. Entendeu? Então, eu tinha uma experiência bem assim, eu gosto muito de viajar, sabe? Muito. Eu e meu marido. E aí, toda vez que a gente vai para o exterior, eu adoro conhecer as empresas que estão no meu setor. Eu dou um jeito de saber se tem, eu quero conhecer e tudo mais. Por quê, gente? Porque, na verdade, principalmente os países mais desenvolvidos, eles estão há 15, 20 anos à nossa frente. Então, eu quero saber como é que está o meu negócio, né, no país mais desenvolvido. Se tem ainda espaço, é porque tem possibilidade. Eu posso começar a investir. Então, uma vez, há 20 e poucos anos atrás, eu fui nos Estados Unidos e fui lá. Eu mexia só na área de refrigeração, de consertar geladeira, consertar tal. Eu quero conhecer. Estava em São Francisco, Estados Unidos. Não tinha uma empresa de refrigeração na cidade. Eram todos aqueles furgões e eles eram pagos pelas seguradoras. Como tem a Porto Seguro, por exemplo. Isso há 25 anos atrás. Estava lá. Hoje é uma realidade nossa. Opa, lá atrás você conseguiu vislumbrar? Eu falei assim, bem, nós temos que mudar nosso foco, olha aqui. Aí eu percebi também que era a área de ar-condicionado, porque todo lugar que a gente ia tinha ar-condicionado. Ar-condicionado não tem jeito. Não tinha, 25 anos atrás no Brasil, não tinha quase nenhum ar-condicionado. Né? Eu falei assim, vamos migrar para uma área que tem a ver com a nossa área, mas que a probabilidade de ser mais... De dar certo, é muito maior. Então, acho que as pessoas elas têm que conseguir perceber também o mercado onde elas estão, né? Porque ser empresário é isso. É o tempo todo correndo risco. Sim. Né? Hoje em dia pode estar super bem, o seu negócio pode estar muito bem, mas de repente pode vir uma mudança drástica, né? E que você vai ter que rever todo o seu processo, tudo aquilo que você achava que você tinha já estabelecido. Sim, não tem tranquilidade. Fala assim, eu tô tranquilo, isso, né? A gente, exato. Inclusive, por causa da questão do Brasil também, a instabilidade econômica do Brasil faz com que, especialmente os empresários, tenham essa instabilidade de ação, né? Eu vou ter que fazer o tempo todo, tá correndo atrás o tempo todo para poder não correr o risco de lá na frente ser impactado aí por uma realidade que ele não previu lá. Aí você está falando. Agora, falando assim, em ACI, né? A gente... na verdade, as comemorações já começaram, né? Gente, ela tá rindo porque eu achei que já eram os 90 anos. Não são os 90 anos, são os 89. Ano que vem, 90 anos de ACI. Como é que hoje você desenha, né, a ACI quase centenária, né, vamos dizer assim? Acredito que os 100 anos vai ser um festaço na cidade, né? E é daqui a pouco. Qual que é hoje a presença da ACI em Sete Lagoas? O quanto ela cresceu e a importância que ela tem hoje para Sete Lagoas? Bom, então deixa eu contar um pouquinho a história das celebrações, tá? Porque nós nos reunimos, nós sempre nos reunimos. Toda semana eu faço questão de saber o que está acontecendo, o que aconteceu de positivo, o que a gente pode fazer de mudança. E uma das pautas era como nós vamos celebrar nossos 90 anos. Então, na verdade, foi a minha ideia, né? Eu falei assim, gente, nós temos que fazer algo. Não pode ser um evento só, tem que ser vários. Entendeu? Porque a gente tem que cada vez mais fortificar o nosso nome e
as pessoas e as empresas perceberem a relevância que tem um movimento associativista de 90 anos. E não são 90 dias, não é só 10 anos, são 90 anos. É muita história que tem, né? Vários processos econômicos em Sete Lagoas foram perpetrados pela ACI, né? Então, a gente tem que celebrar isso de uma maneira, não só também através de festas, mas através de outras ações. Então, o que vai acontecer? Nós fizemos a primeira celebração, né? Que foi agora no final de agosto, nós homenageamos as parcerias estratégicas que nós temos e os 10 associados mais antigos, tá? Então, foi uma noite linda, com o Coral Dom Silvério, com a banda União dos Artistas. Então, a gente quis celebrar também a cultura, né, o que há de melhor aqui na nossa cidade, também em termos de longevidade. Porque eu acho que o Coral acho que tem 70 anos, não sei, bem né? Antigo. E a União dos Artistas também tem mais de 70 mais de 100, anos. né? Mais, eu acho mais que de fez 100. Agora 103 ou 106 isso, anos. é muito tempo. Então, a gente quis realmente valorizar essa longevidade dessas entidades também, né, desses movimentos. E agora, em setembro, nós plantaremos árvores ali na Serra de Santa Helena, também plantaremos ipês, junto com a nossa diretoria. Em outubro, nós teremos um encontro muito interessante com nossos ex-presidentes, onde eles falarão, né, sobre a importância da CI para a cidade, sobre vários acontecimentos importantes na gestão de cada um, o que o associativismo trouxe para eles como empresários, né, também. Então, vai ser uma noite muito interessante. Teremos em janeiro, nós vamos revitalizar uma escola. Nós entramos, aliás, o secretário de Educação, o Fernando, entraram em contato conosco e nós, de pronto, falamos, gente, esse aí que vai ser o grande projeto. Vai marcar. Isso. Então, a gente quer realmente revitalizar, né? Tem um projeto super bonito da prefeitura com relação às escolas. E a gente quer deixar essa marca, né, gente? Porque a educação é a base de tudo, né? Então, a gente temos que contribuir, sim, para a nossa cidade, os meninos terem cada vez mais escolas melhores, escolas mais adequadas. Então, a gente vai dar esse presente, vai ser um presente nosso para a cidade, né? Em parceria com a prefeitura. E em fevereiro será uma grande festa mesmo. Aí que vai ser uma festança mesmo, sabe? Que eu adoro festa, viu, gente? Também. Que a gente tem que celebrar. Você né? tem cara mesmo, né? Tem que celebrar. A gente tem que realmente valorizar toda a nossa história, valorizar nossos associados, valorizar a nossa cidade. Então, é isso. Então, vocês estão todos aqui convidados, viu? Para participar dessa grande festa. Porque a ACI é isso. A gente tem que ter esse acolhimento, as pessoas têm que se sentir pertencentes. Eu falo muito lá dentro, gente, quando o associado vem aqui, ele quer ser acolhido, ele quer ser abraçado, ele quer que a gente reconheça a dor dele para a gente poder fazer algo, né? Nem que seja para ouvir. Porque às vezes a gente não tem nem a saída, nem uma resposta. Mas a gente já ouvindo, já faz uma grande diferença. É verdade. E a gente se escutando também, a gente consegue perceber situações ou inclinações que a gente não conseguiria responder só no pensamento, né? A gente precisa verbalizar para poder a coisa se concretizar. Sim. Acredito muito nisso. Valéria, nosso tempo aqui finalizou. Eu fico muito triste, na verdade, porque o papo está muito bom. Gostei demais de você, Raquel, aqui. eu também Foi muito gostei bacana. demais. Você me deixou muita vontade, viu? Mas isso Obrigada mesmo. Isso é uma graça, muito animada, carinha muito boa. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Querida, obrigada. Já está tendo, né? Na CI, essa entidade que é tão importante, você está fazendo um papel brilhante. E acho que essa ideia de fortalecer a marca está dando certo, é por aí mesmo. E gol de placa revitalizando a escola, né, Valéria? É maravilhoso. Parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho. E sempre que precisar, a gente também está aqui de portas abertas para continuar sendo parceiros aí da CI. Viu? Olha, eu que agradeço demais essa oportunidade, né, de estar falando de um assunto que eu amo, que é o associativismo, que eu acredito, porque já fez muita diferença na minha vida profissional e na minha empresa,
tá? Me abriu muitas portas, fez conhecer pessoas muito interessantes e principalmente ter conhecimento. E principalmente, Raquel, agradecer aqui o espaço mesmo, porque eu acho que não se faz nenhum movimento importante na cidade sem o poder público, tá? Então, essa abertura da Câmara, a abertura que a Prefeitura está nos oferecendo também, é de suma importância para a gente construir uma Sete Lagoas cada vez melhor. Que é o que todo mundo quer, na verdade. Exatamente. Muito obrigada, Valéria. Volte sempre que quiser, viu? A gente finaliza por aqui esse Frente a Frente, que foi com a Valéria Reis, presidente da ACI de Sete Lagoas. Agradeço a você pelo carinho da sua atenção, da sua companhia. A gente volta numa outra oportunidade. Até lá.